Senador Plínio Valério dispõe de 10 minutos. Presidente, senador Paulo Paim, senador Cajuru. A gente está lendo, se formando e recebemos há pouco a informação, infelizmente, é uma notícia ruim, de que o Rio Guaíba deve permanecer acima da cota de inundação, que é de 3 metros, até a próxima semana. De acordo com a análise do Serviço Geológico do Brasil, isso significa que não haverá de imediato a inversão na sua máxima história de cheia em meio às chuvas que afetam o Rio Grande do Sul. O suplício climático imposto a nossos irmãos do Sul ainda deve durar mais, infelizmente, alguns dias. Quando chegar aqui, se não tiver... Após o pico, o nível estabilizou, mas ainda não registrou baixa significativa. E, de acordo com a última atualização da Prefeitura de Porto Alegre, nesta terça-feira, 7, o Guaíba está em 5,27 metros, com as projeções, então, por mais uma semana de puro sofrimento. Trata-se de uma ação da natureza contra a qual pouco podemos fazer, além de demonstrar a solidariedade que o país vem demonstrando ao nosso irmão vítima deste terrível desastre ambiental. Medidas individuais, Cajuru, Paim e eu, todos tomamos, nos dispomos a fazer o que tem que ser feito. E é evidente que, como senador do Amazonas, eu manifesto aqui a dor do meu povo, o meu sofrimento, e me integro a essa corrente de solidariedade e apoio tudo que for feito para amenizar esse sofrimento que chega a ser comovente. Mas, ainda como senador do Amazonas, eu também me sinto na obrigação de registrar um desastre que está por vir. No momento em que nós somos solidários, o Rio Grande do Sul sofre, eu tento, com esse pronunciamento, evitar novos sofrimentos para nós do Amazonas. A nossa região está em risco de enfrentar, por sua vez, um problema climático gravíssimo que já ocorreu no ano passado. Uma crise, com sinal inverso a essa terrível enchente do Sul, mas é igualmente ameaçadora e que pode, da mesma forma, criar um desastre ambiental, que é o que nós chamamos de seca, que vai vir a estiagem que já teve ano passado no Amazonas e vai ter de novo. Faço esse alerta porque os impactos da seca na região amazônica, que o senador Chico Rodrigues tanto conhece e tanto sofre quanto nós, ainda são sentidos após o período de estiagem que deveria durar de agosto a novembro de 2023. Trata-se, evidente, de um problema muito diferente, repito, do que impacta o Sul, mas que, como lá, já surge registrado em indicadores que igualmente nos assustam. Os níveis dos rios estão bem abaixo, olha só quanta ironia da natureza, do destino, seja lá do que for, o Sul com muita água, e nós no Amazonas, daqui a pouquinho, vamos estar enfrentando a seca, Chico. Vamos estar enfrentando o período de estiagem, que já começa a causar problemas. A seca na Amazônia é um fenômeno complexo, causado por uma combinação de fatores, que inclui, claro, desmatamentos, incêndios, as mudanças climáticas, que tanto falam. E essa é uma questão essencial. E a gente tem que debater. Então, o que eu vou dizer aqui agora, por isso que eu fui tranquilo para o começo, para que entendam o que eu vou dizer agora. Se nós, e o Chico é de Roraima, eu sou do Amazonas, se a gente não tiver a BR-319 trafegável, Chico, nós vamos colapsar. Manaus e Boa Vista vai ter problema com alimentação, com medicamento, porque não tem, os rios não vão deixar os navios aportarem. Ano passado, os grandes navios cargueiros, para chegar no porto de Manaus, tinham que ficar longe, passar para balsa o produto para ir para Manaus. E um prático que ganhava 10 mil reais passou a cobrar 100 mil reais para levar aquele navio lá no local do porto. Eu bato nessa tecla e baterei sempre nessa tecla, os senhores que estão aqui, para que entendam a importância da BR-319 para o Amazonas. É o único meio terrestre que nós temos de nos ligar ao Brasil. Na Covid, na pandemia da Covid, enquanto os irmãos nossos morriam nos hospitais por falta de oxigênio, caminhões ficavam atolados na BR-319 transportando gás, transportando oxigênio. E a gente assistia tudo isso revoltado. E pode acontecer.
Agora é no verão, é diferente, é buraco e poeira, mas é por lá que trafegam os caminhões com os alimentos, com os remédios, com o dinheiro de primeira necessidade, para abastecer a capital do Amazonas e abastecer Roraima. É um desastre que pode ser evitado, desde que o governo federal, através do seu Ministério do Meio Ambiente, que tem nome, quem nos prejudica, quem é contra nós, quem é contra o Amazonas, tem nome, que é a senhora Marina Silva, que não nos permite, não deixa o IBAMA licenciar para que aquele trecho seja asfaltado. Estou culpando a Marina Silva por desastres, por mortes que virão? Não. Eu estou culpando incoerência, eu estou culpando hipocrisia. Me perdoe, país, se eu estou tentando de um assunto também levar ao outro, para que a gente evite esses problemas. Concentremos nossa força toda no Rio Grande do Sul. Nós precisamos da BR-319, sim. Nós precisamos dela, ela é fundamental para todos nós. Doía, sofria a gente saber de pessoas morrendo no hospital e o oxigênio num caminhão atolado da BR-319 sem poder avançar. Nada mudou. Nós não conseguimos o asfaltamento de uma estrada que já existe. Para quem não sabe, existe há 46 anos a BR-319. E eu coloco sempre meu mandato. Disse a ministra Marina, quando ela tem na CPI, se a senhora me provar que derruba só uma só árvore, eu largo o meu mandato, porque não vai derrubar uma só árvore. Portanto, fica aqui mais um apelo, sempre, este apelo sempre de que nós precisamos da compreensão do governo federal para que autorize, para que libere essa estrada. E eu gostaria também aqui de deixar claro que, embora o presidente da República se tenha reunido com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar de um projeto de decreto legislativo para o Congresso Nacional, reconheça o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Até agora não se conhece o volume do repasse de recursos federais para o Rio Grande do Sul. Tivemos uma declaração indefinida, depois algum assessor que disse que, depois da declaração do presidente, um assessor direto do presidente Lula falou que o valor seria mais ou menos 614 milhões, e outro em seguida falou, e aí talvez R$1 bilhão. Vamos lá então, me perdoe, eu sou totalmente solidário, sofro tanto quanto qualquer um outro cristão. Estamos falando aí então de R$1 bilhão para ajudar Rio Grande do Sul. Num país em que o Supremo Tribunal Federal manda devolver bilhões para corruptos confessos, muito mais do que esse 1 bilhão, no país em que se aplica o golpe na loja americana de 50 bilhões e ninguém é punido, no país em que o governo federal gasta 3,5 bilhões com viagens, o que é 1 milhão? Aí jogam nas tuas costas, nas minhas costas, a responsabilidade de ser solidário. Seremos sim, através da emenda do Paim, da minha, do Cajuru, do Chico, seremos sim, vamos cumprir com a nossa obrigação. Mas cadê os corruptos da loja americana, que deram um golpe de 50 bilhões na União? E os bilhões que foram devolvidos para os corruptos confessos, que tinham devolvido bilhões de dólares. E as viagens com aviões, com comitivas. Então, a gente tem que cortar na carne também. Fica aqui, pois, a minha solidariedade total ao Rio Grande do Sul. O meu alerta de que nós podemos ter uma estiagem, precisando do BR-319. E mostrando esse desequilíbrio entre o que se gasta e faz parecer assim que 1 bilhão é muito. Não é. Aquele povo precisa de muito mais. E não só agora, ajudar o Rio Grande do Sul agora. Não só agora, com colchão, comida e cobertor. Tem que ser depois também, com moradia decente, em local decente, com qualidade para ir e vir, de transporte, de educação e de saúde. Não é só agora, não. Então, que se aproveite para a gente entender, tomar lição mesmo e aprender a prevenir. O governo está, sim, na obrigação de ajudar rápido. E nós também estamos na obrigação de, como cristão, ajudar rápido. Aqui não estou culpando ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém. Só estou dizendo que num país em que os 3 maiores, as 3 pessoas mais ricas do país, que é da loja americana, dão um golpe de 50 bilhões, não estão nem aí, não foram presos. No país que devolve a JBS bilhões de reais, a gente fica esperando a boa vontade do Cajuru, do Paim, minha, do Chico Rodrigues, que tem a nossa boa vontade para liberar R$1 bilhão. Tenha santa paciência.
Alguém em Cajuru precisava dizer isso. Infelizmente, fui eu que tive que dizer. Uma parte? Eu acho que a parte encerra o discurso. Plínio, parabéns, aplausos pela sua coragem, e só te fazer aqui uma observação como informação, para seu conhecimento como jornalista que é e exímio parlamentar que é, representando e dando orgulho ao nosso amado estado do Amazonas. Você falou aí em Joesley Batista. Eu fui processado por ele, felizmente não fui condenado, porque eu o denunciei em Goiás, quando no dia 24 de dezembro, ou seja, na véspera de Natal, ele teve um perdão fiscal, sabe de quanto? De 250 milhões. Pode. Esse que faz aniversário, e olha que tinha um monte de político na festa dele. Eram 60 aviões lá para aplaudi-lo, para bajulá-lo. Eu, graças a Deus, eu mantenho de Joesley distância oceânica, porque pássaros e porcos não sentam na mesma mesa. Eu já estou voando. Parabéns, Valério. Obrigado, senador Cajuru. Senador Chico Rodrigues, eu encerro, peço só um minuto, e encerro exatamente isso, como eu quis chegar. Olhem só, a ajuda do governo federal está estimada em 1 bilhão para o Rio Grande do Sul. Vai precisar do projeto, tramitar no Senado, tramitar na Câmara e toda essa burocracia. E é o mesmo país, é o mesmo governo que pegou um tombo de 50 bilhões das lojas americanas, dos 3 homens mais ricos do Brasil. É o mesmo governo que gastou 3 bilhões e meio com viagens, acomodações e diárias em 1 ano só. E é o mesmo governo que assiste de braço cruzado o Supremo devolver dinheiro a ladrões confessos. Portanto, isso é mais um ato de hipocrisia. Jogar nos ombros de todos nós essa responsabilidade que vamos assumir, que vamos fazer e vamos dar conta. Porque o povo brasileiro é solidário. Nós vamos sim socorrer o Rio Grande do Sul, estamos socorrendo. Mas isso não vai resolver enquanto o governo continuar nessa contramão como continua e o Supremo Tribunal Federal mandar devolver dinheiro de ladrões confessos. Obrigado, presidente Chico. Quero parabenizar Vossa Excelência, senador Plínio Valério, pelo brilhante pronunciamento, realidades nuas e cruas que têm que ser realmente ouvidas e, logicamente, em função dessa crise gigantesca em que porque passa o Rio Grande do Sul, que elas sejam ipsilíteres atendidas na sua grandeza, para que haja um processo de recuperação o mais rápido possível daquele querido povo gaúcho e que tem toda a nossa solidariedade. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.